Olá, tudo bem com você? Eu sou William Toledo e você está no podcast Falando de Deus. Muito bom você estar aqui comigo, muito bom nós estarmos juntos, porque juntos iremos aprender a palavra de Deus, continuando o estudo do livro Uma Vida com Propósitos. Estamos no 14º dia e um dia muito interessante para estudarmos sobre um tema fundamental para a nossa vida de relacionamento com Deus. Até agora nós viemos entendendo tudo que, desde o propósito da nossa criação, a evolução das nossas vidas, os dons, a nossa capacitação, a amizade que Deus quer ter comigo, o reconhecimento de Deus como um amigo na minha jornada e na minha vida, de que eu não sou o centro das coisas, e sim o centro das coisas é a criação de Deus e que nós somos propositados dele sobre a face da terra. E hoje nós vamos entender quando Deus parece distante de nós. E muitas vezes eu acredito que você, e não deve ter sido uma vez só, porque comigo não foi, quantas vezes Deus pareceu não escutar as suas orações e demorou para que uma resposta viesse. Parecia que você estava sozinho, que Ele havia te abandonado e que você muitas vezes, inclusive, gerou situações de tentar criar forma de se aproximar de Deus, com rotinas, com frequências, seja em cultos, seja baterias de jejuns, seja correntes de oração, seja pedidos de perdão em escala nas pessoas. Não que isso não tenha que acontecer, isso sim é ótimo para que isso nos aproxime de Deus, mas não necessariamente faz com que Ele se manifeste, porque isso é um ato de adoração, e os atos de adoração agradam a Deus, mas Deus é um Deus perfeito no sentido dele saber o tempo de agir em nossas vidas, e inclusive a palavra dele já diz que ele se ausenta de nós para que ele possa nos ver, nos verificar e entender, provar a nossa fidelidade para com ele, e entender a nossa fidelidade para com ele, porque Deus está aí, independente do seu sentimento, Ele está do seu lado. Não é o seu sentimento, não é o sentir a presença de Deus que faz Ele estar ou não do seu lado. Ele sempre vai estar do seu lado. Só que, como toda amizade, a distância testa essa amizade. E Deus, Ele testa a nossa fidelidade para com Ele, a nossa confiança para com Ele. E você deve ter um amigo, uma amiga, que quantos anos você ficou longe deles e quando vocês se reencontraram, esse reencontro trouxe à tona toda a lembrança bacana, todo o prazer que vocês tinham quando vocês estavam juntos. E é mesmo à distância, mesmo se falando pouco, existe um respeito, uma confiança, porque há uma fidelidade entre vocês. E assim é com Deus. Deus quer entender como é que nós agimos sem o sentimento da proximidade. Como nós agimos sem Ele estar ali constantemente do nosso lado nos corrigindo. Ele dá orientação, Ele capacita, mas Ele sai de cena, para que você possa exercer a capacitação que você está recebendo do Espírito Santo de Deus. Na palavra de Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 45, no versículo 15, nós vemos isso. Nós entendemos que o Senhor fala: verdadeiramente Tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Isaías falando com Deus após uma revelação de Deus para a vida dele. Porque Deus se oculta muitas vezes, não é sai, Ele se oculta. Ele se demonstra escondido e vendo o que você está fazendo. É como um pai, mais uma vez, como um pai, que deixa um filho num parque e deixa esse filho correr, sabendo que ele pode cair, que ele vai machucar o joelho. E ele vai cair, ele vai machucar o joelho, e ele vai ficar procurando o pai na hora de levantar. E se o pai estiver escondido, esse filho vai chorar. Mas ele vai esperar o pai voltar para poder resgatar ele. E assim é Deus nas nossas vidas. Deus está sempre de olho em nós, com a capacitação que nós demos para Ele, porque a dor é necessária. A dor na nossa vida é necessária, porque é a dor que me faz ter o temor. E o temor de desagradar esse pai, de ficar longe dele, de não estar tendo um relacionamento profundo com ele. Nós temos exemplos na Bíblia de vários homens que tiveram esse momento de solidão,
Davi, Jó, José, Daniel, Paulo, Jonas, e não para por aí. Vamos falar aqui de vários homens, de vários profetas de Deus, homens da fé, que desde ventre de baleia oraram a Deus e Deus não respondeu, até homens que perderam tudo em um dia e demorou mais 30 capítulos escorridos na Bíblia para que Deus pudesse se manifestar na vida dele, que é o caso de Jó. José, que foi abandonado pela família e era um homem fiel e temente a Deus, jogado num buraco, jogado numa prisão, acusado de aliciar a esposa de um líder de guerra. Davi, quantas vezes Davi se colocou demonstrando a Deus? As frases de Davi nos Salmos são tremendos. Quando nós paramos para ver Davi nos Salmos falando com Deus, ele, a todo momento ele demonstra a sua necessidade de buscar a presença do Pai, e o Pai parecia que tinha saído da presença dele. Frases como: ó Eterno, estás me evitando? Onde estás quando preciso de ti, meu Senhor? Por que te esqueces de mim? Por que está tão distante? Por que ignoras meus pedidos de socorro? Por que me abandonaste, Pai? E a história de Davi não demonstra que Deus o abandonou. A história de Davi demonstra que Deus era um homem segundo o coração de Deus. Que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E o quanto Deus era próximo de Davi, o quanto Deus era achegado a Davi. Mesmo Davi pecando, mesmo Davi se atropelando durante a vida, ele sempre voltava aos pés do Senhor, pedia perdão de coração, e o Senhor sempre se manifestava a Davi. Nós temos uma falha dentro do nosso relacionamento com Deus, que nós estamos sempre buscando experiências com Deus. Nós estamos sempre querendo entender que Deus está perto de nós quando a experiência com Ele é provada. Deus é um Deus de experiência. Deus é um Deus que Ele permite que nós possamos experimentá-lo por experiências vivas, porque senão seria somente teologia, somente estudo da palavra. Na verdade, Deus se manifesta muito mais na nossa vida através das experiências. Mas como um relacionamento sadio, de confiança que nós temos com Deus, nós não podemos viver somente de experiências. Nós não podemos viver somente de alimentos emocionais dentro desse relacionamento, porque senão não é um relacionamento de confiança. Mesmo à distância, termos a certeza de que Deus está conosco é algo maravilhoso, porque a nossa amizade com Ele não é baseada em emoção. E mais uma vez eu digo, sim, em confiança. Quando nós falamos e conversamos com Deus e abrimos para Ele todas as nossas angústias, como todos esses homens abriram, como todos esses homens se colocaram, Jó, em determinado momento, se conformou. Com a sua fidelidade de vida, ele diz: ao pó, do pó eu vim, do pó eu voltarei nu. Então Jó falou: a minha vida está fadada a isso. Era muito bom quando eu tinha o tempo de amizade com Deus no passado. Gostaria eu de voltar a esse tempo. Jó, em oração, disse isso a Deus. E ele conclui dizendo: do pó e nu eu vim, e do pó e nu eu voltarei. Essa é a realidade de todos nós, na verdade. Mas Jó já havia deixado, as suas esperanças na mão de Deus, confiando nele, que mesmo que a vida dele se finalizasse ali, ele estaria confiante de que o final dele seria com Deus e para entrar na sua eternidade. Mas Deus, absoluto dentro da sua visão e pleno dentro dos planos dele para a sua vida, ele chegou para Jó e disse: não, Jó, eu te darei muito mais do que você nunca teve. Mais filhos, mais riquezas, mais vida, mais saúde. E Jó não pediu isso. Jó não pediu a Deus: restaura, Senhor, tudo que eu tenho. Restaura, Senhor, tudo que me dá mais do que eu tinha. Não, Jó nunca fez essa oração para Deus. Jó tinha saudade da alegria, do tempo que ele se relacionava com Deus em alegria. E Deus, vendo essa oração de Jó, restituiu tudo a ele, e a confiança que Jó tinha em Deus era plena, mesmo Deus não respondendo a ele, mesmo Deus não dando a resposta. E olha quantas coisas Jó ouviu, hein? Muitas pessoas chegaram para Jó: esposa, abandona esse Deus. Amigos: Jó, você está pecando. Jó, você está fazendo errado. Jó, tá tudo errado na sua vida, Jó. Dá uma refletida do que você está fazendo. E Jó, a todo momento, entregando na mão de Deus. Entregando na mão de Deus. Não entendendo, mas confiando.
não entendendo o que estava acontecendo, mas confiando, porque Deus não se manifestava, Deus se ocultou, estava próximo a Jó, mas se ocultou, estava atrás da parede, mas se ocultou. E assim nós devemos entender que muitas vezes Deus se oculta de nós para nos dar a oportunidade de confiar nele, nos dar a oportunidade de confiarmos nessa amizade que não é baseada em emoção, mas sim em confiança. E a palavra de Deus traz em Isaías, é onde eu quero convidar você para orar comigo hoje, em Isaías 49, no livro de Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, nós vamos ler o seguinte, maravilhoso isso. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Olha o que Deus diz para nós. Imagina você, uma mãe pode se esquecer do seu filho, do filho dela, que saiu do seu ventre, pode se esquecer, nem lembrar dele. Isso é impossível, né? Uma mãe, a não ser que haja uma mãe em sã consciência, que não haja nenhum tipo de doença que vai trazer um esquecimento, né, sobre a vida dessa pessoa, uma doença que vai tirar as lembranças dela, mas uma mãe com a saúde plena, ela não pode esquecer do seu filho, por mais que ela tenha dado para a criação. Quando ela tiver 80, 90 anos, ela vai lembrar que ela deu um filho dela para a criação que está na mão de alguém. Mas Deus diz, por mais que essa mãe se esqueça, eu não me esquecerei de você. Eu não me esquecerei dos planos e dos projetos que eu tenho com você. Essa é a visão do nosso Pai, esse é o amor do nosso Pai. Então ele não esqueceu, ele está aí do seu lado. Você pode ter certeza, se você respira, já é algo gratuito que Deus está te dando. Porque todo esse universo foi criado, como nós já aprendemos isso, para a adoração do Pai. E você é algo que traz alegria ao Senhor. E você é alguém, é um ser que se relaciona com Deus, desde que tenha confiança de que o tempo dele para a sua vida chegará. E que o momento desse teste, desse momento de aproximação, de confiar em Deus, de adoração, é um ótimo momento para você adorar a Deus através das suas atitudes, adorar a Deus através da sua fidelidade, adorar a Deus através da sua confiança. E é nisso que eu quero trazer essa oração para as nossas vidas nesse dia de hoje. Saber que Deus não está distante, Ele está próximo, Ele nunca deixou de estar próximo de você. Ele pode estar oculto, mas Ele não está longe. Ele está de olho em você, e olhando e vendo o que você está fazendo e testando a confiança dEle na sua vida. E eu quero orar nesse sentido, mas para nós entregarmos a nossa confiança a Deus, para que nós possamos realmente ter força e vigor para confiarmos em Deus durante essa jornada. Porque a palavra dele também diz que é Ele quem renova as nossas forças dia a dia. Então, por mais que Ele esteja distante, é Ele que está agindo no renovar das suas forças todos os dias, a todo momento, para que você possa ter sabedoria nessa caminhada e discernimento para tomar as decisões corretas em Deus. Em Deus. Mas que você não sinta, é Ele quem está te instruindo, é o Espírito Santo dele que está te conduzindo, te dando vigor e força para você levantar, orar, adorar e estar sempre buscando o caminho de Deus. E no tempo oportuno e aceitável, Deus vai agir ao seu propósito e fazer as promessas da vida dele serem cumpridas em você. Não desista e não deixe que você não escutar e não ter sentimentos atrapalhem o seu relacionamento com Deus. Amém? Então vamos orar. Senhor, nosso Pai, nós entramos na sua presença, Deus, reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo que somos emocionalmente fracos, emocionalmente falhos, emocionalmente, Pai, despreparados, porque se não for o Senhor ter misericórdia de nós, nós vivemos pelo que vemos. Assim como Tomé, Pai, temos que ver para crer. Mas o Senhor pede de nós a confiança, e nós sabemos disso, a sua palavra ela é clara em todo momento no ensinamento de que o Senhor nunca se apartará de nós. O Senhor nunca, Senhor, Pai, como um Pai fiel nas nossas vidas, nos deixará só. O Senhor nos capacita, o Senhor nos treina para vivermos nesse mundo dependentes do Senhor e confiantes na sua visão e na sua vontade. E é isso que eu peço, Pai.
Aumenta a nossa confiança a cada momento, aumenta a nossa fé, que possamos, ó Pai, mesmo com essa fé pequena, ter vigor para caminhar, ter vigor para andar, que o nosso espírito, ó Pai, que quer ir e conduzir, e a nossa carne que não quer deixar, ó Pai, o espírito prevaleça sobre a carne, que a carne não tenha vez, não tenha força, mas que o espírito, Pai, possa conduzir a nossa jornada e a nossa caminhada sempre ao seu encontro, sempre ao caminho que vai ser o encontro do Senhor, Pai. E é nisso que eu venho colocar a minha vida, é nisso que eu venho colocar as nossas vidas, ó Pai, debaixo da sua vontade, pedindo, Senhor, dai-nos vigor, dai-nos força, perdoa os nossos pecados, perdoa porque somos pecadores, perdoa porque somos fracos, mas debaixo das mãos poderosas do Senhor e junto com o Senhor nessa caminhada, Pai, conseguiremos vencer. O Senhor é o nosso amigo e como um amigo fiel estamos ao seu lado, agradecendo e buscando sempre a sua presença. Para a honra, glória e graça do seu santo nome, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esse momento. Continue conosco, nos orientando, guiando e guardando, e sendo nosso fiel amigo e companheiro. Amém. Glória a Deus por você, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pelo resgate que o Senhor fez e tem feito na sua vida, e que você continue sendo uma bênção na mão de Deus, que Ele possa te usar maravilhosamente, e que o seu relacionamento com o Pai seja profundo, não dependendo de emoções, mas pautado em confiança, sabendo que Ele te resgata e te resgatará em tempo oportuno, através da capacitação que Ele tem desenvolvido na sua vida. Amém? Glória a Deus e que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós, acompanhando sempre as nossas vidas. Nós nos vemos no próximo episódio e eu te aguardo aqui no podcast Falando de Deus. Um abraço!